E vamos então agora continuar com a nossa programação, que, aliás, é muito especial nesse ano de 2023, com destaque para muitas histórias de sucesso das empresas que superaram diversos desafios de cibersegurança. E um deles é o estudo de caso da Suzano, que, por meio da transformação da cybersecurity, a empresa ganhou em várias frentes, entre elas as iniciativas de ESG. E para detalhar mais esse assunto, eu convido aqui um trio estratégico de executivos. Convido aqui o coordenador de cibersegurança da Suzano, Davi Flores, o Country Manager da Netscope, Cláudio Banvart, e também o Head de Vendas da TEDEC, Marco Fabossi. Vamos recebê-los? Agora sim. Ainda bem que temos a ajuda, hein? Mesmo quando falha, a gente consegue dar um jeitinho. Muito bem-vindos, é um prazer recebê-los em nome da Conteúdo Editorial, do Sérgio Sermo, da Graça Sermo. Fiquem à vontade e que obtenhamos êxito nessa ação. Bom trabalho para vocês. Bom, boa tarde a todos. Tá? Em primeiro lugar, né, queria agradecer aqui a presença de todos, tá, nesse painel. É muito importante para nós mostrar um pouco sobre o que a Netscope tem feito no mercado e principalmente trazendo um caso de sucesso aqui com a Suzano. Eu acho que todos devem conhecer um pouco da Suzano, né? Mas eu ia pedir aqui primeiramente, né, para o Davi falar um pouco da Suzano e também um pouco sobre essas iniciativas de ESG que vocês têm dentro da Suzano, tá, Davi? Por favor. Claro, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. A Suzano tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Então, esse propósito norteia a gente dentro de um DNA de sustentabilidade dentro da companhia. A Suzano é uma empresa de base florestal, que tem florestas espalhadas pelo Brasil inteiro, né, e tem toda a sua base produtiva derivada da floresta. Com isso, a gente tem o conceito de ESG, o conceito de sustentabilidade muito presente em todas as nossas ações, desde o nosso planejamento de florestas, por exemplo, até a entrega do nosso produto final, passando por toda essa cadeia. E com isso, a gente, olhando para os pilares, né, social e de meio ambiente, a gente tem diversos processos de tecnologia que suportam as áreas de negócio e norteiam toda essa cadeia, desde a produção, né, desde o plantio até a produção do nosso produto final. Esses processos de negócio são suportados por tecnologia e, necessariamente, a gente precisa endereçar os riscos de tecnologia com controles de cibersegurança, suportando esses processos e as tecnologias que vão apoiar esses processos de negócio. Então, olhando para social e ambiental, a gente tem lá o nosso processo florestal, o nosso processo produtivo, onde a gente tem muita iniciativa, por exemplo, com comunidades do entorno das florestas, né? A gente tem toda uma questão de preocupação com essas comunidades, onde a gente vai para o social. A gente tem as nossas plantas produzindo com consumo consciente de insumos, com consumo consciente, por exemplo, de água, né? E isso tudo está suportado por tecnologia, e segurança está ali mitigando o risco dessas questões. Quando a gente vai para o lado de governança, né, a gente, como cibersegurança, é cada vez mais demandado para responder e suportar as áreas de negócio que cuidam da questão de sustentabilidade com questionários específicos de cibersegurança, para que a gente comprove boas práticas de cyber em relatórios de sustentabilidade. Adicionalmente, a gente tem outros regulatórios, né? A gente tem que atender a SOX, a gente tem que atender ao Índice de Sustentabilidade da B3, por exemplo, mais recentemente, questões relacionadas à SEC. Então, quando a gente olha para o pilar de governance do ESG, segurança está ali para responder a todos esses, ajudar a responder os riscos, né, e endereçar todos os controles de cibersegurança. Legal. E baseado nesses controles de ESG que você comentou, você tinha desafios, né, problemas que precisavam ser enfrentados em relação à segurança, acesso a aplicações, acesso à nuvem de um modo geral, né? E eu queria saber assim, como que a solução da Netscope, como que você encontrou a solução da Netscope, como que ela te ajudou a enfrentar esses desafios, e se você pode também dar alguns exemplos nesse sentido, tá, Davi? Claro.
A gente já tinha uma base de usuários, né, já bem distribuída mundialmente, né? A gente tem usuários no mundo todo. Com o advento aí da pandemia, a necessidade do trabalho remoto, isso se intensificou. Nós já éramos usuários de uma plataforma que garantia a segurança desses usuários na ponta, mas a gente identificou que os controles que estavam sendo exigidos, principalmente para responder às novas demandas, né, de controles necessários nos pilares de governança, eles não eram mais suficientes. A gente precisava de controles mais efetivos, a gente precisava mudar a abordagem daquilo que a gente estava entregando como segurança na ponta, então a gente entendeu que precisávamos olhar para uma nova tecnologia. Analisando o mercado, analisando todo o contexto daquilo que a gente precisava endereçar, a gente encontrou na Netscope aquilo que a gente precisava para conseguir entregar esses controles que estavam sendo exigidos, né? Com a visibilidade necessária, com o controle necessário, principalmente na questão de controle de fluxo de dados, controle de exposição de aplicações, né? Então, a gente entendeu no primeiro momento a substituição da ferramenta que nós tínhamos, endereçando inicialmente uma dor imediata que nós tínhamos desse controle, mas também identificando na plataforma uma oportunidade de um roadmap de integrações futuras, onde a gente consegue não tratar somente aquele desafio imediato que nós tínhamos, mas também desafios que a gente já estava prevendo no futuro, melhorando ainda mais aquilo que a gente entende como controle de segurança. Legal, Davi. Você falou um pouco agora sobre a questão até dos usuários espalhados em diversas localidades. E uma curiosidade, como é que foi feita a definição dos KPIs de sucesso para esse projeto especificamente? Porque a gente vê muito um KPI muito, às vezes, definido ou não definido, né? E o critério é a navegação do usuário melhorou ou piorou. A percepção do usuário, se a navegação melhorou ou piorou, esse é o KPI principal. A gente sabe que não é só isso, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre como foi esse processo de definição de sucesso, obviamente, da solução implementada, o quanto de ganho trouxe, não somente em navegação, mas como do modo geral para os usuários dentro do ambiente. A velocidade de implantação com que a gente conseguiu tocar o projeto, né, e a estabilidade que a gente entregou para o usuário na ponta são fatores importantes quando a gente fala de uma solução como essa, né? É extremamente relevante você, ainda mais quando a gente fala de... existe meio que uma questão que a gente vai ter que passar por um proxy na nuvem, vai ter que passar por um gateway na nuvem, isso vai deixar a navegação do usuário mais lenta. E, de fato, esse era um indicador importante, o indicador de performance era um indicador importante para a gente tomar a decisão, mas não só isso, né? A gente já tinha alguns controles de cyber que a gente aplicava com a ferramenta anterior. Então, o nosso parâmetro era, olha, eu preciso entregar daqui para cima, eu preciso manter os controles que eu tenho hoje, que já eram alguns KPIs com relação à segurança da navegação do usuário na web, né? Indicadores de quantidade de bloqueios ou de ameaças mitigadas, né? Então, a gente entendeu que a gente precisava daquilo para mais. E a gente, logo nas primeiras ondas de implantação, a gente conseguiu capturar a melhora nesses indicadores, porque a gente conseguiu uma maior visibilidade na questão de capacidade de identificação de aplicações, capacidade de melhor granularidade de entendimento dos controles que nós já tínhamos, e a gente capturou outros controles também e começou a gerar novos indicadores, por exemplo, de uma camada de proteção de dados que a gente não via antes, né? Utilizando uma questão do módulo de DLP, a gente conseguiu incrementar os nossos indicadores, dando para a nossa operação uma capacidade maior de resposta a incidente, dando para a gente um direcionamento de como é que está o comportamento do usuário, né? Então, a gente conseguiu rapidamente capturar esses indicadores novos. Ainda falando sobre o usuário, um dos grandes desafios que a gente acaba encontrando no mercado de fato, um grande blocker é o próprio usuário, né? Então, porque você vai mexer na performance ou qualquer coisinha que acontece na rede, não quer saber se a internet da casa dele não está funcionando bem, mas o problema foi aquilo que você instalou recentemente na máquina dele. Como é que foi esse desafio com os seus usuários? Você falou sobre a parte de KPIs, definições de KPIs de sucesso do projeto como um todo, mas quando você vai transmitir a mensagem para o usuário de que vocês estão implementando uma nova solução, como é que foi esse desafio? Como é que vocês trataram esse desafio dentro da Suzano?
Perfeito. Inicialmente a gente tinha um convencimento dos times pares, né? Então a gente tem ali todo o time de tecnologia nos apoiando, né? Tanto o time de infraestrutura, o nosso time de End User Services, que é quem dá o suporte para esse usuário final na ponta. Então a gente conseguiu aí, junto com a TDEC, né, elaborar um bom projeto, fazer um bom caso ali de implementação, né? Fazer testes que deram para a gente a segurança e conseguir trazer esses times que atuaram com a gente no projeto para próximo. Então, a gente já conseguiu ali, através de um bom planejamento, convencer esses times. Quando a gente partiu para a implementação, a gente já tinha total segurança de que a gente tinha uma ferramenta que funcionava, tinha uma ferramenta que mantinha ou até melhorava a performance desses usuários, né? Então a gente não encontrou muitas barreiras. Acho que muito pelo sucesso do planejamento, para a gente conseguir vender bem o projeto internamente para as nossas áreas pares, né? E depois no processo de rollout dos usuários a gente não teve grandes problemas. A gente rolloutou 14 mil usuários, né? 14 mil estações de trabalho espalhadas pelo mundo, todo mundo trabalhando de forma remota e a gente sem causar indisponibilidade para o usuário. Então, isso foi percebido de uma maneira muito transparente para o usuário, né? A gente só teve que soltar o comunicado ali para falar que o ícone dele da barra de tarefas ia mudar e a tela de bloqueio, em caso de alguma situação, ia ser diferente, né? Mas, de fato, foi uma transição imperceptível para o nosso usuário final, né? Tanto na questão de usabilidade da plataforma, tanto na questão da facilidade e mapeamento das aplicações que ele já utilizava, né, sem gerar nenhum impacto para ele de muitos bloqueios sucessivos, porque tem uma ferramenta nova, né, e também da própria performance. A gente não experimentou nenhum problema de performance, muito pelo contrário. A gente tem aí a Netscope com uma presença global, então a gente consegue atender usuários do mundo todo, né? Inclusive com o desafio de atender usuários na China, que tem toda uma particularidade com relação à navegação dos usuários lá, né? Mas a gente conseguiu endereçar todos os nossos casos de uso interno e assim, foi um projeto de muito sucesso e foi um projeto que não fez, assim, foi silencioso, né? Por tamanho do movimento que a gente fez dentro da Suzano, a quantidade de usuários que a gente atingiu, né? E é uma ferramenta que está no dia a dia do usuário, né? Hoje em dia, as plataformas baseadas em nuvem, se eu causo impacto no Office 365 do usuário, por exemplo, ele para de trabalhar, ele para o Teams, para o Outlook, e a gente teve muito sucesso nesse sentido. A gente até conversava durante o processo algumas vezes, conversei com você, para pegar um feedback dos próprios usuários. Você falou, cara, ninguém elogiou, mas só de não reclamar já está indo muito bem. Então, de fato, e eu obviamente elevo também um dos pilares fundamentais do sucesso é o planejamento, que é uma coisa que você tem falado bastante sobre o planejamento da mudança. Isso é fundamental. Sim, o planejamento foi muito importante, né? O apoio da TDEC, do próprio time de projetos também da própria Netscope, né? A gente teve toda essa estratégia montada previamente, a gente tinha alguns cenários possíveis, né? A gente até mudou um pouco o cenário da arquitetura que nós tínhamos inicialmente, né? E apostando muito na questão daquilo que o produto vinha entregar, que era um usuário conectado o tempo todo, a partir do seu endpoint, independente de onde ele estava. A gente tinha uma abordagem anterior antes, onde eu tinha uma abordagem diferente para quando o usuário estava dentro da minha rede, né? Com bypass ali. Mas não, a Netscope a gente apostou na conexão full, 100% dos usuários, independente de onde eles estejam, contando com a nuvem e a inteligência da nuvem da Netscope e todo o seu arcabouço aí. Ótimo, obrigado. Legal. E baseado nessa experiência que você teve, que conselho você daria para outras empresas, né, que estão pensando em implementar algo assim, né, uma segurança em nuvem, né, que muda um pouco do tradicional, né, do on-premise tradicional? Que conselho que você daria para elas para também passar por uma atividade de sucesso como vocês tiveram? Então. Perfeito. O conselho que eu dou é encarem como uma jornada, né? A gente tinha ali, já era usuário de uma plataforma de segurança em nuvem, mas a gente era um usuário somente de uma solução basicamente de proxy e segurança de navegação. Então a gente enxergou a necessidade de aprimorar e implementar outros controles a partir dessa solução de conectividade em nuvem. Então pensem como uma jornada.
trazendo ali primeiro a experiência do usuário como ponto fundamental, a capacidade da ferramenta em entregar aquilo que é a base, né, de uma solução de SaaS e de SSE, que é prover uma conexão segura, e já planejem os controles, os próximos passos, quais são as dores de segurança que de fato vocês querem endereçar. Trazendo também o conceito do Zero Trust, né, que passo que eu posso dar além, nós tratamos dessa maneira, pensando numa troca inicialmente de plataforma de segurança de nuvem, mas já vislumbrando um futuro, projetando o incremento de proteção de DLP, projetando, por exemplo, uma estratégia de ZTNA, projetando usar essa plataforma para publicação de aplicações on-premises. Então, pensando nessa jornada, pensar num parceiro que vai conseguir te atender, não só naquele momento imediato, porque aquilo é a base. E aquilo é fundamental para que você possa dar os próximos passos. Legal. E aí, assim, saber da Netskope, né, o que vocês têm aí de estratégia para SaaS e o que vocês estão pensando, como é que vocês vão ajudar os colegas aqui nos desafios nos próximos anos. Legal, boa pergunta essa. Para quem não conhece, né, ou eu só ouvi falar da Netskope, mas não conhece detalhadamente o que é a Netskope, né? A Netskope já está no mercado há 10 anos, tá? No Brasil nós estamos presentes há um pouco mais de 3 anos, tá? Mas já é uma empresa que já tem uma presença no mercado mundial já há algum tempo, e basicamente nós trouxemos para o mercado tudo aquilo que tinha no mundo on-premise, mas voltado para uma inteligência de controle web e controle de nuvem. Tá? E para que isso tivesse sucesso, nós criamos hoje a maior nuvem privada de segurança do mundo. Tá? Hoje já são mais de 150 data centers no mundo, tá? Só no Brasil já são 4, tá? Para que você consiga dar a performance e baixar a latência no acesso do usuário. Quando você fala, o usuário é o primeiro a sentir qualquer problema de latência, um problema de performance. E junto com uma segurança onde você vai estar fazendo todos os seus controles, né? Controles de proxy, de controle de filtragem, de controle de acesso a aplicações, de DLP, você tem controles hoje de CASB, todo focado dentro de uma plataforma Zero Trust, o EBA, né? O controle de você entender o comportamento do usuário, e isso sem latência. É um processo complexo, porque a segurança sempre é visto como algo que vai atrapalhar o usuário. Então, o nosso foco principal é trazer a melhor experiência para o usuário. É isso que é o foco da Netskope, em primeiro lugar. Quer dizer, o usuário tem que ter uma experiência muito boa, no acesso daquilo que ele precisa, com a melhor segurança possível, e sem que isso afete o trabalho dele. Mas falando realmente a tua pergunta, né? A nossa visão de futuro, nós somos uma empresa focada em SaaS, tá? Da metodologia SaaS. Nós estamos muito alinhados ao Gartner, tanto que agora, né, somos líderes do Gartner no quadrante SSE, tá? Na parte de segurança, e agora nós estamos migrando também para a parte de networking, trazendo soluções de SD-WAN, tá? E um SD-WAN diferente do SD-WAN tradicional, porque é um SD-WAN focado em cloud, tá? É focado nesse acesso à cloud. Não acesso somente a um data center, né, mas acesso ao cloud como um todo. Inclusive, por exemplo, com agentes de SD-WAN para endpoint, para que o usuário continue sofrendo, tendo as mesmas priorizações de tráfego, quando ele sai de trás de um equipamento de SD-WAN e vai para a casa dele, vai para um hotel, vai para um aeroporto, vai viajar, ele continua tendo a mesma experiência. Então, o que a gente está buscando é estar muito alinhado ao Gartner, tudo que o Gartner diz, para onde o mercado está indo na solução de SaaS, é isso que a Netskope está trazendo hoje, e está desenvolvendo novas coisas que vão ser entregues hoje no mercado. Tá? Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta da plateia, tá? Que eu recebi uma pergunta aqui no meu celular, mas não sei se alguém tem alguma pergunta para o Davi aqui. Não? Não? Bom, Davi, eu recebi uma pergunta aqui que é a seguinte: dentro da Suzano, como é feito o controle de IA generativa? Tá? Vocês fazem alguma política de bloqueio, controle de vazamento de dados, alguma coisa desse tipo? Tá?
Perfeito, boa pergunta. É uma realidade hoje, uma ferramenta que está sendo utilizada amplamente dentro das corporações, né? Então, a gente tem hoje, a gente não faz nenhum bloqueio explícito de ferramentas, né, que os usuários utilizam para uso de IA generativa, e a gente encara isso um desafio como um desafio de um DLP, né? A gente precisa entender o que esses usuários estão enviando para essas plataformas, né? Que tipo de dado eles estão enviando, e a gente encara essas questões, né, desse controle de dado que está sendo compartilhado, que está sendo enviado para uso dessas IAs generativas dentro de um contexto de DLP. Então, a ideia é não bloquear, é permitir o uso dessa ferramenta, que é uma realidade, né? As pessoas estão, de fato, utilizando, mas a gente manter sob a ótica de DLP para entender se não tem nenhum dado sensível sendo compartilhado, nenhum dado importante da companhia sendo exposto. Mas trazer o contexto de permitir o uso dentro dos controles e padrões que a gente entende que vão resguardar os interesses da companhia. Isso, a solução da Netskope está te ajudando nesse sentido também, né? Ajuda a gente com as políticas de DLP, né? Ajuda a gente a entender, a criar os alertas, a entender os movimentos e até trazer para o negócio, né, informações de, olha, esse tipo de informação, esse tipo de cenário está sendo levado para ser consumido por IA generativa. Existe uma oportunidade aqui de desenvolver alguma coisa interna para endereçar esses pontos, né? Então, acho que tem muito campo aí para a gente jogar junto e trazer também valor com o negócio, com essa visibilidade que a gente consegue trazer, do que os usuários estão usando, o que eles estão explorando nas plataformas de IA generativa. Até falando o último ponto, usando a parte da inteligência artificial, a parte, um gancho sobre o ChatGPT, que foi um desafio também, onde a gente tem um módulo específico, na Netskope tem um módulo específico que faz o controle do DLP dentro do ChatGPT. Então, isso foi uma das coisas também que tem ajudado bastante e tem conversado bastante, não somente com a Suzana, mas com outros clientes também do mercado, olhando esse ponto específico aí. Perfeito. Esse é um tópico importante. Bom, nosso tempo tá acabando aqui. Você queria deixar alguma mensagem aqui para o pessoal? Não, agradecer de novo, né, o convite, agradecer de novo a organização, aí, vocês também. E se quiserem me procurar para conversar, estou aqui à disposição, me procurem aí a qualquer momento, aqui ou fora daqui, né, em redes aí. Então, é isso, só agradecer e me colocar à disposição. Você quer alguma mensagem, Fabio? Não, obrigado, agradeço a todos a presença. Muito obrigado, Davi, por aceitar a participação. Eu queria agradecer ao Davi, a presença de todos, também a organização pela oportunidade, tá? E estamos aqui também no nosso stand, junto com a TEDx. Se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre o que a gente conversou hoje, estamos à disposição, tá? Então, obrigado a todos. Obrigado.